Boa noite, Brasil. Gente, quanto tempo, né, Brasil? Que eu não entrava aqui ao vivo. Pois é. Tava aqui de boa na Lagoa, disse que ia saber. Eu vou entrar pra saber o que esse povo anda fazendo, que faz tempo que eu não entro aqui. Vai entrando, vai me dizendo aí de que parte do Brasil você está falando. Enquanto isso eu tô comendo chocolate, não conta pra ninguém não. Oh, o chocolate é bom. Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo é mesmo? Muito tempo. Belo Horizonte, Bahia, Pará, São Paulo, Porto Alegre, Piauí. Eita, gente, Boston, USA. Amo essa terra, gente. Morei aí muito perto de Boston, em Springfield. Amava quando tinha folga, eu dava um pulinho em Boston. Oi, tem gente de Brasília. Aí sim, Brasil. Gente, fazia muito tempo que eu não entrava aqui, mas eu quero dizer pra vocês que a partir da próxima semana eu vou estar aqui com vocês às quintas-feiras e vou estar com vocês às terças de manhã. Olha aí, galera de Orlando. Paz, eu tô com um desejo muito grande também de ir pra Orlando. Faz muito tempo que eu não vou. Quem sabe o Senhor nos abençoa aí nesse ano e a gente vai dar uma passeada em Orlando, né? Ai, vai ser bom demais. Gente, eu tô feliz demais de estar aqui com vocês. E sabe de uma coisa? Eu tava pensando. Constrói aqui comigo. Vamos ter um momento de perguntas e respostas aqui ao vivo? Não vou chamar ninguém ao vivo, mas eu queria que vocês mandassem as perguntas de vocês aqui nessa caixinha aqui do lado, onde tem um pontozinho de interrogação. Você pode mandar suas perguntas ali. E eu vou ler algumas perguntas que podem ser repetidas e vou responder aqui para vocês ao vivo. O que vocês acham? Será que vai ser bom? E aí, gente, a minha ideia... Ei, Rafa! Quanto tempo, Rafa? Tô falando aqui, Rafa, que estamos com planos, não é real, de quem sabe esse ano ir aí nos Estados Unidos. Quero ver se a gente encontra, né, Rafa? Não vou subir, mas acho que você desce, né, amigo? Isabelle, aparece o nome de quem escreve sim, tá? Então, assim, se vocês não podem aparecer o nome de vocês, é melhor que vocês não mandem a pergunta. Então, eu vou abrir a caixinha de pergunta aqui. Vocês vão poder mandar a perguntinha de vocês e eu vou estar aqui respondendo ao vivo. Beleza? E já quero comunicar para vocês que a partir da próxima semana, às terças-feiras, eu estarei fazendo live ao vivo aqui e nas quintas-feiras à noite nós estaremos fazendo live também. À noite, na terça-feira, eu tenho mentoria. Não, meu irmão, vou passar. Vou mesmo. A minha ideia é em dezembro aí para os Estados Unidos. Então, eu vou pegar um frio, mas eu vou parar em Orlando, amigo. Não vou subir muito, não. Então, é assim, gente. Aqui do lado, onde vocês escrevem nomezinhos assim, vocês têm uma caixinha que é como se fosse uma bolinha que tem um ponto de interrogação dentro. Vocês podem clicar lá e lá vai abrir uma oportunidade de vocês lançarem as perguntas de vocês. Então eu vou abrir aqui as caixinhas, vou estar respondendo para vocês aqui ao vivo e deixa eu começar aqui com as perguntinhas. Você pode receber pergunta quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-los na tela. Gente, ele não tá deixando eu abrir aqui a perguntinha na tela. Mas que louco, Brasil. Por que eu não consigo abrir, gente? Porque vocês podem mandar a pergunta pra mim e não permitir que eu abra, né? Mas vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Por que homens criticam um estilo de mulher
para a esposa, mas esse tipo de mulher que eles criticam são são a que eles procuram para trair. Amiga, tá muito certo, né? Vamos combinar. Tá tudo certo. Quando eles falam mal dessas mulheres, é o que de fato eles pensam a respeito delas. Só que eles procuram elas para trair. Por quê? Porque eles não querem compromisso, eles só querem usar. Por isso que eles procuram esse tipo de mulher para poder usar e não para ter compromisso. Então eles querem uma mulher santa, uma mulher bacana, para andar do lado, de braço dado, apresentar para a família, para a sociedade, constituir família é com a mulher que é santa, né? Essas que eles esculhambam, eles só querem de fato o prazer, né? E nada mais. Mas é muito doido isso, né? Porque olha que coisa interessante, preste atenção. O prazer, ele envelopa o cativeiro. É o que Satanás mais faz. O que é envelopar o cativeiro? Ele pega um pecado, aí ele coloca envelopado de prazer, e aí é por isso que as pessoas, elas têm consciência de que elas estão em pecado, mas elas não conseguem sair do cativeiro do pecado. Por quê? Porque a gente está envelopado do prazer. E todo prazer é bom, né, gente? Vamos combinar. Por isso que é tão difícil as pessoas, elas acharem a congruência do que elas querem versus do que elas fazem. Então elas falam que não querem mais continuar traindo, elas falam que não querem continuar tendo uma vida dupla, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguem abrir mão do prazer, que é um cativeiro, né? Então por isso que é tão difícil. Pepinha, tudo bom, meu amor? Tomando essas novidades aí, depois eu vou ligar pra você pra gente conversar. Vamos pra próxima pergunta. Marido quer viver separado, cada um em uma casa, mas quer se encontrar e ter relação. Não, né? Olha, gente, essa é uma pergunta que eu recebo o tempo todo. Algumas coisas a gente precisa mudar, né? Mudar a ideia, mudar o pensamento. A primeira coisa que a gente precisa mudar, antes de qualquer coisa, é o seguinte. Primeiro o seguinte, sexo foi criado por Deus. E sexo foi criado para ter prazer, o homem e a mulher. Então, essa parada que as pessoas ficam dizendo assim, eu estou com meu marido, mas eu me sinto usada. A gente tem que começar a parar com essa historinha que você conta para você mesmo o tempo todo e que você fica no estado de hipnose contando isso para você. Porque o sexo não é para ser usado. O sexo é para gerar prazer para ambos. Então, se dentro de uma relação sexual com o seu marido você está se sentindo usada, você precisa ressignificar um pouco. Por quê? Nath, ele me procura só quando ele quer. Quando ele não quer, ele não aparece. Então, ele tá me usando? Não, deixa eu te falar. Ele não tá te usando. Você que tem que ressignificar isso. E quando ele aparecer, quem vai usar ele é você. Entende? Então a gente tem que sair um pouco desse negócio de que a gente é vítima do sexo. Não, nós não somos vítimas do sexo. Nós temos o sexo também a nosso bel prazer, né? Então, partindo desse princípio, quando você está com um cônjuge fora de casa e ele te procura, codifique a sua mente da seguinte forma. Opa, se ele está disponível, eu vou usar. Eu vou usufruir, eu vou curtir. Por que não? Entendeu? As coisas mudam. Porém, as pessoas quando acham que estão sendo abusadas, estão sendo usadas, né, nesse sentido, por que elas se acham que elas estão sendo abusadas? Porque elas acham que elas podem usar o sexo como uma moeda de pressão para trazer ele de volta para casa. Como ele não volta para casa, ela se frustra, aí ela acha que ele está usando ela. Mas na verdade ele não está usando ela. Ela é que está com expectativa frustrada e ela acha que... eu escuto muito isso das mulheres aqui. Escuto o que eu digo, quero dizer que eu leio, né? Quando elas dizem assim, Nath, não é muito cômodo para ele estar fora de casa e só ter sexo comigo? Assim ele nunca vai voltar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que sexo segura alguma coisa, esquece isso, gente. Esquece isso, o sexo não segura não. Até porque se segurasse, ele não tinha saído de casa e não estava com outra pessoa tendo relação em outro lugar. Então, vamos desmistificar algumas coisas, né? Uma coisa que tem sido assim, a minha voz nesses últimos dias,
pros casamentos é, gente, por favor, vamos sair dessa mentira que a gente anda dentro de casamento, dessa coisa romântica. Gente, isso não existe, né? Fazer que nem outro, nem nos vídeos de Hollywood mais existe romantismo, né? Nem nos filmes de princesa, hoje em dia não existe mais esse romantismo. Aliás, não tem mais nem filme de princesa, né? Vamos combinar. Ou seja, a realidade já alcançou até Hollywood. Então já não tem mais essa ideia da princesa que vai esperar o príncipe encantado. Ih, esquece isso. Então vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. Vamos entender o seguinte. Sexo é coisa pra gente adulta, que sabe que vai usar o sexo pra si e para servir o outro, e que você não vai usar o sexo como uma moeda de troca, uma moeda de ameaça. Pelo contrário, você vai usufruir daquilo que Deus te deu, né? Que é o sexo com teu marido, ok? E eu falo para todo mundo, né? Meu marido saiu de casa, tá com amante, agora eu que vou ser amante? Não, filha. Quem é amante é amante, quem é esposa é esposa. Então esse negócio de que eu vou sair do meu papel, não é muito ridículo, Nath? Antes eu era esposa, agora eu sou amante. Não, filho, deixa eu te contar. Você é esposa. Por acaso ele está no cativeiro do pecado lá fora com a amante. Ela é amante. Ela não poderia ter relação sexual com seu marido. Você sim, pode, lógico que deve. Deve usufruir demais. Então vamos parar com esse mimimi do diabo que tá te deixando enfeitiçada e dentro de um cativeiro chamado frustração. Sai desse lugar, porque, quando a gente cria expectativa e principalmente coloca a nossa expectativa lá no céu, o que é que vai acontecer com a gente? Se frustrar, se decepcionar. E aí isso vira a cama que a gente deita, né? Frustração, decepção, tristeza, mágoa. Então, assim, gente, vamos cair na real. Eu tenho percebido, assim, eu tenho conversado muito com o Beto, e lá no curso, no Somos Um, né, que é o curso de casais que a gente está ministrando, algo que o Senhor entregou pra gente, a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Beto, sabe? Que a gente tem que ensinar muitas pessoas a se mover dentro do casamento, como elas se movem, por exemplo, no trabalho, né? Meu marido, meu chefe brigou comigo, eu tô muito chateada com ele e ele pediu pra fazer uma planilha. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Ele brigou comigo, agora ele que se vire. Gente, quando que você pode fazer isso no seu trabalho? Mas é nunca de manhã cedo, né, gente? Nunca. Então, assim, sai dessa situação, gente. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais madura no nosso casamento, como nós somos, às vezes, maduros no nosso trabalho, sabe? Então, assim, sejam relativamente mais racionais, sejam relativamente mais maduras, façam o que vocês têm que fazer, não o que vocês estão sentindo, né? E aí vocês vão ser mais bem-sucedidas no casamento de vocês. Beleza? Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá para uma pergunta. A pessoa disse assim: marido com outra mulher e tem um filho com ela. Diz que não pode e não quer largar por conta do menino. O que acha? O que acha de eu deixar ir e ter contato zero? Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei sobre isso essa semana. Lá no curso no Somos Um, né? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim: Nath, meu marido me traiu e gerou um filho fora do casamento. O que é que eu faço? Então, preste atenção, gente. Deus, ele tem compromisso com os princípios dele. Então, vamos construir. O sexo, ele é um ato que carrega um princípio chamado vida. Então, quando você pratica o sexo, o princípio e o propósito do sexo é gerar vida, em primeiro lugar. E em segundo lugar, vai gerar prazer em você e no seu cônjuge, ok? Combinado? Então, Deus tem compromisso com o princípio. Então, se o sexo gera vida, se o sexo for praticado dentro de uma aliança, fora de uma aliança, num adultério, a forma que for feito, ele pode gerar vida. Porque é um princípio de Deus.
Nós é que usamos o princípio de forma errada. Então a gente usa o sexo antes do casamento, fora do casamento, fora de uma aliança, cometendo adultério. Então nós é que quebramos a ação correta, mas o princípio é esse. Tanto que em Gênesis Deus deixou muito claro que nós iríamos deixar pai e mãe, se unir o homem ia deixar pai e mãe, ia se unir a sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. E aí ele começa a falar sobre os princípios. Que eles vão crescer, que eles vão multiplicar, que eles vão governar. Então Deus entrega ali várias coisas. E aí o que acontece? Se você disser assim, Nath, é da vontade de Deus? Não, porque a vontade de Deus é santa. A vontade de Deus é que todos os filhos fossem gerados dentro de uma aliança de casamento, com casais, pai e mãe, temente ao Senhor, que fossem preparados para gerar uma nação bendita para Deus. Está lá em Malaquias 2, que é o propósito do casamento. Nós quebramos os princípios e os princípios nos quebraram. Por quê? Porque a gente cometeu o pecado, a gente faz do jeito que a gente quer, ninguém mais se guarda em santidade, né? Você fala em virgindade, as pessoas caem da cadeira e te acham uma pessoa completamente fora da caixinha, porque nós estamos no século XXI. Então o que acontece, gente? A gente se move quebrando os princípios do jeito que a gente quer, mas o princípio tem resultado. Então, o sexo é um princípio que gera vida. Ok, seu marido te traiu e gerou vida fora do casamento. E agora? E agora, gente? Cada qual vai arcar e prestar conta com Deus do que fez. Você entende? Então, uma coisa que eu acho que é interessante é assim, é que as mulheres, elas se revoltam e elas dizem assim, Nath, não tem mais jeito. Meu marido gerou um filho fora do casamento. Como assim? Desculpa. Então você quer me dizer que o seu casamento acabou, a sua aliança acabou porque ele cometeu um pecado? Então, você não entendeu o propósito do casamento. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, Nath, mas ele também não cometeu? Ok, mas eu pressuponho que você tem um conhecimento da palavra. Então nós também vamos responder por isso. Então quando a gente se move fundamentado no nosso senso de justiça e carregamos um título de filha de Deus e carregamos um título de mulheres tementes, mulheres de Deus, fica incongruente. Ou seja, quer dizer então que eu me relaciono com Deus como meu Salvador, mas Senhor não. Porque Senhor, eu pressuponho que quando você diz que alguém é o teu Senhor, ele traz um governo sobre a sua vida. Ou seja, eu não me movo mais pelo que eu quero, mas pelo governo que eu tenho em Deus. Então, eu vivi isso. Quando eu vivi meu processo, eu falava para Deus o tempo inteiro. Eu digo, Senhor, eu quero aprender a me mover pelo que o Senhor quer. E muitas vezes o que Deus queria era o contrário ao que eu queria. Porque Deus dizia assim, ora. E eu dizia assim, Deus, eu queria era matar. Não era orar, não. O senhor está entendendo? E aí, dentro dessa condição, eu comecei a viver o que a Bíblia fala de guerra, né? Da tua carne contra o espírito, né? Então, assim, a minha carne queria matar, o meu espírito queria obedecer a palavra. Então, o que eu quero te falar? Ele vai prestar conta desse filho fora do casamento. Essa criança, ela já carrega uma perseguição de bastardia violenta, né? De orfandade violenta. Então, assim, cada qual vai ter sua consequência. A mãe dessa criança vai ter consequências também violentas, né? Gerar filho que tem uma perseguição de bastardia e orfandade e rejeição é muito cruel, gente. Então, cada qual vai ter sua consequência. Agora, você não pode se colocar num lugar de ser uma vítima que carrega um martelo de juíza, onde você condena quem peca. Não, aí eu acho que você tá assim, demais. Você entende? Então, o que é que eu quero falar para as mulheres que sofrem essa situação? Ore por você. Gente, quando eu tenho coisas que eu não consigo administrar, eu falo para Deus. Eu digo, Deus, eu quero querer perdoar. Deus, eu quero querer amar. Mas por enquanto eu só quero matar. Mas eu falo para Deus, gente. Porque Deus fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Ou seja, a gente não pede para fazer a vontade de Deus, a gente pede para fazer a nossa própria vontade. Então, o que é que eu peço? Eu peço a Deus para eu querer o que Ele quer. Deus, eu quero querer perdoar. Eu quero querer amar. Vocês entendem? Então, nós precisamos ir para esse lugar, né? E sair dessa condição, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Definitivamente, toda vítima carrega um martelo de juíza.
Olha que... pega essa chave. Toda vítima carrega na mão um martelo de juíza. Ou seja, ela é vítima, mas ela condena todo mundo que está ao redor dela. Ela condena, ela julga, ela bate o martelo. Olha que louco isso, gente. Porque ela é santa, né? E ela é pura, e ela é poderosa, ela é soberana. Então, assim, a gente tem que ter, de fato, muito cuidado, né? Quando a gente vai para esse lugar, entende? E, gente, eu tô falando isso pra vocês porque eu vivi tudo isso. Eu não tô falando pra vocês de uma teoria. Eu luto contra isso. Eu tenho dentro de mim uma guerra interna contra o meu orgulho violenta, né? Às vezes eu não quero errar para não ter que ir lá pedir perdão. Olha que doido isso, gente. Mas essa é a minha natureza, que eu luto contra ela todos os dias, né? Que eu continuo querendo matar ela para ela não continuar me dominando. Então, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque a gente tem que... Nath, deixa eu ir. Gente, deixar ir, nós precisamos deixar todos os dias. Ninguém, absolutamente ninguém está preso a nós. Agora, nós precisamos construir um lugar que as pessoas desejem estar. Desejam estar. Falei errado, mas eu consertei rápido. Vocês estão entendendo? Então, assim, se eu construo o meu lar, né? Se eu construo o meu lar, um lugar de paz, de alegria, de prazer, se eu faço tudo isso, com absoluta certeza, vai sobrepujar alguns prazeres externos, né? Eu vivi isso, porque quando eu separei do Beto, quando a gente separou, ele falava pra mim o tempo todo, ele dizia assim, Nath, eu tô aqui, tô na festa, tô na farra, tô bebendo, tô na curtição, mas eu penso e desejo estar contigo. E quando eu tô contigo, eu gosto de estar contigo. Então, assim, e eu não fazia nada forçado, sabe, gente? Que é outra coisa que eu queria falar pra vocês. Gente, olha. Gente, eu tô toda descascando. Eu tô parando pra conversar porque minhas costas estão tudo descascando, ó. Não sei nem se dá pra vocês verem. Peguei muito sol, tô toda descascando, aí fica coçando. Só que acontece, olha como é doido isso, né, gente? O cara tá em pecado. Olha aí, pega essa chave aí que essa chave vai ser poderosa. O cara tá em pecado e tá sentindo um prazer violento lá fora. Ele ainda nem entendeu genuinamente que o pecado tá laçando ele cada vez que ele peca. Ele ainda nem entendeu. Ele ainda tá na fase do prazer. Aí, ele, quando volta pra casa, a única coisa que ele não tem é prazer. Em nada. Porque ele chega em casa, aí ele pega uma mulher carrancuda, ele pega uma mulher que reclama, ele pega uma mulher que pressiona, bota ele contra a parede, e esculhamba ele. Aí ele olha, gente, e diz assim, cara, qual sentido faz eu permanecer aqui? Eu vou vazar, eu vou curtir o prazer. Só que a gente sabe, gente, que Satanás, ele dá com a mão e tira com duas, né? Ele dá com a mão e tira com duas. Então ele dá um prazer com a mão, mas ele oprime com as duas. Entende? Mas a pessoa, às vezes, ela nem tem o entendimento que ela está sendo opressa pelo inimigo. Ela acha só que é coisa da cabeça dela e ela tá ali tendo prazer e ela vai continuar alimentando o prazer. Então, uma coisa que eu acho que é interessante falar pra vocês é que, assim, gente, quando nós estamos feridas, né, as lentes de acesso, olha só, gente, quando nós estamos feridas, as lentes de acesso a qualquer informação que vem, ou seja, olhos, ouvidos, boca, tudo isso está com uma peneira chamada ferida. Então, o que é que acontece? Quando você está com essa lente, o que é que você vai fazer? Tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai falar é fundamentado em ferida. Então, quando eu falo para as pessoas que elas têm que cuidar delas, é porque elas precisam ser libertas das feridas que elas estão vivendo. Aí, como a Bel aqui tá falando, e nós temos que ser besta? Não, você é besta. Porque quando você tá laçado no pecado, você carrega a marca da besta. Entendeu? Você não tem que ser besta, você tem que ser santa. Né? Besta é o diabo. Entendeu? Que é o pai do pecado. Então, se você continua laçado no pecado, você é besta sim. Olha que interessante. Entendeu?
Agora, se você tem que ser besta, é uma escolha sua diária. Pecar é uma escolha. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, enquanto você olha para a situação onde você diz assim, ai, Nath, ele vai continuar no pecado, eu vou ficar sendo idiota, eu vou continuar sendo besta? Não, filha. Você fica se você quiser. Entendeu? E bobo, e besta, e idiota, e sei lá quais foram os termos que vocês usam, é aquele que está no cativeiro do pecado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. O teu cônjuge pode estar no cativeiro do pecado do adultério. E tu tá no cativeiro do ódio. Ambos estão no pecado. Aí tu olha pra mim e diz assim, mas pra eu sair desse lugar e perdoar ele, ele tem que mudar. Eu nunca vi ninguém condicionar a sua própria cura a alguém que tá em pecado. E isso é muito doido, gente. Eu não consigo conceber. Não consigo. Quer dizer que você vai condicionar a tua alegria, o teu prazer de viver, o teu relacionamento com Deus a alguém que também está em pecado, porque alguém tem que se arrepender do pecado, vir para casa, te pedir perdão para tu ser livre do cativeiro do ódio? Tô fora, Brasil. Não creio assim, não. Os meus pecados, eu corro e trabalho para eu me livrar dos meus pecados. Dos meus pecados. Então, se o Beto me faz um mal, ainda hoje, gente, se eu tenho uma discussão com o Beto, se eu brigo com o Beto, o que tá dentro de mim, eu vou prestar conta. Não é o Beto. Então, eu vou viver a minha cura. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é o resto da vida. É o resto da vida. O casamento é o lugar onde você vai viver os seus melhores momentos, mas os seus piores também vão ser feitos lá. Vocês estão entendendo? Então, as maiores dores e feridas que eu vivi na minha vida foram geradas dentro do meu casamento, assim como as maiores alegrias. Entende? Agora, o que é que eu faço com as maiores dores que eu vivi? Eu espero o Beto vir tirar de dentro de mim? Nada, minha irmã. Tá doida? Eu vou cuidar da minha vida e ser livre dessa dor. Isso é ser inteligente, sabe, gente? Isso é não ser besta. Entende? Então, assim, eu fico triste de ver tantas pessoas nesse cativeiro, sabe? Eu fico triste de ver tantas pessoas há anos dentro das igrejas e tão infantilizadas na fé. Tão infantis na fé, sabe? Tão cheia de mimimi, sabe? Aí eu acho engraçado que a gente pega, aí vai ler a Bíblia, né? Aí diz assim, mas gente, esse povo, Deus tira o povo do Egito. E o povo no deserto reclama o tempo todo. E Deus manda o maná do céu. Manda carne, manda água. Faz a água brotar da pedra. Durante o dia bota uma nuvem. Durante a noite coloca uma torre de fogo. E o pessoal ainda fica reclamando. Rapaz, mas esse povo é demais. Minha irmã, se tu botar um espelho na tua cara, tu vai ver que tu foi muito pior. Ou é muito pior do que o povo do Egito. Tu reclama o tempo todo. Tu tá dentro da igreja o tempo todo reclamando. E tu passa a tua vida toda fazendo corrente, indo pra monte, orando, jejuando pra mudar o outro. Como se tu pudesse fazer alguma coisa pelo outro. Pode não, minha filha. Você tem que fazer por você. Um poço de amargura. A Bíblia fala, gente, ó, presta atenção. A Bíblia fala que se tu tiver com raiva de alguém, ou souber que alguém tá com raiva de ti, a Bíblia diz assim, vai se reconciliar. Porque se tu não se reconciliar, tua oração não sobe. Presta atenção. Tua oração não sobe. Tua oferta não é aceita. Tu também não é perdoado por Deus. Aí tem um bocado de mulher que é um poço, uma podridão de amargura e de raiva e de tudo que você imaginar, querendo mudar o cabo que tá ali no adultério. Ou seja, é uma vítima com o martelo de juíza na mão, julgando. Aí Deus fala assim, minha filha, quem é você para julgar alguém? Entende? Então, assim, eu bato muito nessa tecla, gente, porque o desejo do meu coração é trazer luz sobre as tuas trevas, sabe? É que Deus traga sobre você uma luz que faça você se enxergar. Né? Eu, quando era pequena lá no Ceará, que as minhas amigas diziam assim, você é muito mandona, e não sei o que, eu dizia assim, menina, se enxerga.
Eu dizia, deixa te enxergar. Ou seja, para de olhar para mim e olha para ti, sabe? Para de olhar para teu marido que está em pecado, olha para os teus pecados. Porque Deus vai pedir para ti prestar conta dos teus pecados. E do pecado dele, Deus vai prestar conta também. Né? Mas a gente está sempre se achando santa, né? Pura, né? Com o martelo de juíza na mão, julgando todo mundo, que a gente é santa, porque nós estamos na igreja. Porque nós estamos indo para o monte, a gente jejua. E ele não, ele está lá com a amante. Ô, meu povo. Ei. Eu falo, uma vez eu dei uma aula para as minhas alunas falando sobre o filho pródigo, né? E eu fiz um paralelo do filho pródigo, que o pai tinha 2 filhos, né? O pródigo, que era o que saía de casa, né? E acabava com tudo, e tinha um filho que estava dentro de casa. E uma vez Deus falou assim para mim, tem muitos casamentos que são assim. Muitos casamentos que são assim. A mulher está dentro de casa, santa, passa a conta na cara de Deus, né? Deus, eu tô aqui desde o começo. Fiz tudo. E o Senhor nunca fez uma festa pra mim. Aí Deus diz, minha filha, deixa de ser boba. Deixa de ser boba. Tudo que é meu é seu. E você tá ali, você tá murmurando, porque você olha pro outro filho que saiu de casa e tá voltando pra casa ao invés de se alegrar. Tem muitas mulheres que estão assim. Estão dentro de casa e estão dizendo assim, mas Deus... Olha lá meu marido, feliz da vida, curtindo, indo pra festa, viajando com a amante e eu aqui dentro de casa. Filho pródigo. Filho pródigo saiu de casa, torrou tudo que o pai deu, ficou lá na farra, fez tudo. O que aconteceu, gente? Uma hora o filho pródigo caiu a ficha dele, de que ele estava lascado, que a alegria não existia em pecado, que estar longe do pai não fazia sentido, e voltou para casa arrependido. Dizendo, Deus, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas deixa eu ficar com os empregados. Né? Me alimentar com a comida dos empregados. Aí Deus assim, não, meu filho, vem cá, chega aí. Chega aí, meu filho. Olha aqui o tamanho da festa pra você, olha aqui o banquete que eu fiz pra você, vamos curtir. Aí a gente olha e diz, mas Deus, não é justo, né? Ele tava ali no pecado. Torrou tudo, curtiu, volta, ainda recebe todo esse galardão. Pois é. Sabe por quê, gente? Porque mais vale um filho pródigo fora de casa voltar para casa arrependido do que um filho dentro de casa amargo que só reclama e murmura. Vocês estão entendendo? Vocês estão sacando? Por isso que Deus está cansado de pessoas religiosas. Sabe? O religioso, ele tem um péssimo hábito de reclamar, murmurar, barganhar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Escuta essa aqui. Como é que tu quer barganhar com alguém que tem tudo? Responde essa pra mim. Quando tu quer barganhar com Deus, Deus, eu só vou fazer isso se eu fizer isso. Eu só vou jejuar se não sei o que. Eu só vou orar pelo meu marido se não sei o que. Menina, presta atenção. Cresce, amadurece, né? Espiritualmente. Para de querer barganhar com o dono de todas as coisas. Deus é Deus contigo ou sentigo. Entendeu? Então, sai desse fantástico mundo de Bob que tu criou. Sabe? Essa coisa de você ficar passando a conta em Deus. Deus, mas eu fiz isso. Olha o que ele está fazendo. Som do teu coração. Som do teu coração. Viver rituais não quer dizer nada. Todo domingo eu estou no culto. Todo domingo eu estou na missa. E faço não sei o quê. Pois faça por você. Porque às vezes o que Deus mais quer é que tu pare de fazer pelos outros e comece a fazer por ti. Jesus, se eu quer saber de uma coisa, eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum para eu queimar minha língua. Porque a minha língua é ferida demais. Demais. Entendeu? Então pega essa aí. Vai pegando essa chave. E começa a viver a tua cura, né, minha irmã? Vive tua cura. Eu tenho uma máxima. Pode ser que não seja a sua verdade, mas eu vou te falar. Até hoje, eu nunca tive uma aluna, que depois que ela entrou na minha jornada, ela não tem dito assim, Nath, de fato, a crise no meu casamento não era só culpa do meu marido. Agora que eu saí um pouco de cena e saí um pouco das emoções, sabe de uma coisa, Nath? Eu vi que eu errei nisso. E começa a pontuar. Eu acho isso muito nobre, gente. É coisa de gente madura, sabe? É coisa de gente madura, né? E uma coisa que é tão interessante, esse negócio de maturidade, eu fiquei 2 anos pedindo a Deus, sabe? Assim,
me movendo nesse lugar de maturidade, sabe? Pedindo muito a Deus, sabe? Falando assim, Deus, olha, eu não quero mais me mover pelo orgulho. Eu não quero me mover mais por uma necessidade de ter reconhecimento. Eu não quero mais me mover para que as pessoas me aceitem ou que as pessoas me queiram. Não quero, Deus. Eu quero crescer, amadurecer. Pessoas maduras não são dominadas pelo que as outras pessoas falam. Pessoas maduras não são governadas por emoções. Pessoas maduras fazem o que tem que fazer. Pessoas maduras sabem... pessoas maduras... Escuta essa. Pessoas maduras, elas sabem o que aquela palavra de Deus diz assim: e o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por quê? Porque pessoas maduras, elas dão um comando para a própria alma delas. Pessoas maduras dizem assim: aquieta-te, minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tá entendendo? Por quê? Pessoas maduras se movem pelo que elas precisam se mover e não pelo que elas se sentem. Então, gente, em 2022 eu conversei com Deus e disse assim: Deus, a partir de agora, o meu propósito de vida é esticar as mulheres para esse lugar de maturidade. Chega, gente, chega de uma igreja matura, chega de mulheres imaturas que estão olhando para o filho pródigo que saiu de casa, mas elas estão perdidas dentro de casa, né? Você percebe que a parábola, né, do filho pródigo, ela está ali próxima da parábola da moeda que está perdida dentro de casa, né? Então, assim, Deus, ele faz esse paralelo. Tem filho que está perdido dentro da igreja. E tá dizendo que o cara que tá lá no carnaval tá perdido. Não, tu também tá perdido dentro da igreja. Tu tá perdido dentro de casa. Tem esposa que diz assim: meu marido não se converte, você também não é convertida. Você é uma sem vergonha que tá dentro da igreja, fazendo de conta que é alguma coisa e não é nada. Entendeu? Da dracma. Obrigada, gente. É isso mesmo. Da dracma perdida. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. O desejo do meu coração é dar uma sacudida em vocês e dizer assim: acorda. Acorda, sabe? Tá perdendo tempo. A vida tá passando. E tanto tu quanto teu marido vão continuar laçadas no pecado. Enquanto vocês não pararem, gente, de apontar, condenar, julgar. E o que é santo pra ti, não é santo pra Deus. Sabe? Meu marido tem que ir não sei pra onde. Meu marido tem que me pedir perdão. Gente, é umas infantilidades, sabe? Meu marido errou, ele voltou pra casa, mas ele nunca me pediu perdão. Minha filha, ele voltou pra casa. Entende? E você tá sempre aumentando as tuas expectativas em homens. Isso é louco. Isso é insano. Né? Eu não boto minha expectativa em homem, eu boto minha expectativa em Deus. Sabe? E quando eu quero, eu sou clara e direta, Beto, quando eu crio qualquer expectativa relacionada ao Beto, eu não sou boba. Eu mando uma mensagem pra ele: amor, tô querendo isso, aquilo, outro. E não sou boba. Cara, tá vindo o Dia das Mulheres. Eu ligo pro meu marido: amanhã é o Dia das Mulheres? Lembra de fazer uma homenagem pra mim? Não é mais fácil, gente. É mais fácil. Entende? Porque eu sou mulher. Aí eu também crio o meu... Eu trabalho a minha maturidade, mas de vez em quando eu crio umas expectativas. Pra me frustrar, eu chego e falo: meu filho, olha, tá aqui, é isso aqui que eu quero, me ajude, faça. Entendeu? Vamos pra próxima pergunta. Quanto tempo você ficou no processo de separada do Beto? 8 meses. Quando o Beto voltou, ele voltou transformado ou levou um tempo? Transformado. Transformado, gente. Transformado assim, né? Vamos construir isso de forma correta. Gente, nós estamos em transformação. A Bíblia fala que nós iremos viver mudanças de glória em glória, né? E quando ele veio transformado. Veio. Por que ele veio transformado? Porque eu também estava transformada. Entende? Mas eu não orei para ele ser transformado. Eu orei para eu ser transformada. Entende? Porque eu me movi por uma palavra. A palavra era que eu, Nath, ia viver uma mudança ao ponto, vamos lá, ao ponto que as pessoas ao meu redor, não especificamente o Beto, mas as pessoas ao meu redor iam desejar entender que mudança era essa que eu estava vivendo e iam desejar querer também viver essas mudanças. Gente, é mais ou menos assim, ó.
Presta atenção. Eu passei não sei quanto tempo sumida daqui, né? Vamos dizer que eu tava com 20 quilos acima do peso. De repente eu apareço aqui magra, linda, os ossos aparecendo. O que vocês vão falar, gente? Vocês vão falar assim, nossa, Nath, o que aconteceu, né? Não, elas vão dizer assim, Nath, não, você tá magra. Não, conta o segredo. Quero ficar magra. Gente, não é assim? É assim, gente. Quando as pessoas olham para a nossa vida e ver algo bom, elas desejam, né? A gente está sempre nesse desejo de ficar magra. Então, eu fiz esse comparativo para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Então, imagina, teu marido não voltou para casa, todo mundo estiver sorrindo na rua. Peraí, não, gente, peraí. É doida. Ela tá louca. Como assim ela tá rindo? Como ela tá sorrindo? Como ela tá feliz? Se o casamento dela não voltou, se o cara tá com a amante... Não, deixa eu te falar, gente, a minha fonte de alegria é o Senhor. Não é meu marido. Aí as pessoas vão começar a dizer, opa, inclusive ele vai dizer assim, opa, tem alguma coisa errada. Porque como assim? Eu não voltei pra casa, eu não tô mandando dinheiro pra ela, eu tô curtindo minha vida, ela tá feliz? Não, peraí, não tá batendo. É porque não é pra bater, gente. Porque a Bíblia fala que quando a gente vai viver o reino, a gente vai andar na contracultura. Entendeu? Contracultura, ou seja, aonde deveria ser meu cativeiro, na verdade, é a minha maior libertação. E eu vi feliz, eu não dependo dos outros. E as minhas emoções estão na mão do Senhor e não na mão do homem. E aí eu sou livre, entendeu? Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito legal, que as pessoas me fazem muito também. Nath, como ter domínio sobre os pensamentos? Quero parar de pensar no que ele está fazendo, não quero pensar. Gente, isso é uma coisa tão interessante. Pensamento, gente, você pode falar assim, né? Ah, Nath, eu não consigo parar de pensar, não tenho controle sobre o meu pensamento. Gente, você não tem controle sobre o pensamento porque ele não para de pensar. Mas você tem um controle de substituir o pensamento. Eu fazia assim. Quando o pensamento vinha, eu trazia a palavra como um decreto. Então, por exemplo, quando eu pensava que o Beto estava com a mulher e estava feliz, eu declarava para mim mesmo, mas a minha alegria está no meu Senhor, a minha suficiência está nele eu coloco toda a minha confiança, todo o meu desejo, todo o meu coração. Eu declarava para mim mesma, eu declarava a palavra para mim mesma. Então, o que é que eu fazia? Eu sobrepujava a palavra, o pensamento, né? Eu fazia assim, né? Então, foi uma das formas que eu aprendi. Tudo aquilo que te governa, né? Quando a gente fala para Deus, venha o teu reino. Quando a gente fala para Deus, quando Deus fala assim, e busca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando você pensa em reino, preste atenção, pega essa aqui. Quando você pensa em reino fala de governo, fala de rei, fala de regras, leis, decretos, né? Reino há uma composição de muitas coisas, não é verdade? Então, quando vocês dizem assim, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Agora a gente precisa saber o que é que compõe o reino de Deus e qual é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Aí eu começo a me mover. Agora, gente, bora combinar aqui uma coisa? Um bocado de gente aqui nem abre Bíblia. Aliás, tem muita gente aqui que não sabe nem quem é Jesus e muito menos os atributos dele. Tem muita gente aqui que vai para um culto, chega no culto, fica no telefone, no WhatsApp, passando assim, não presta atenção nem na mensagem. E carrega títulos e fala um bocado de coisa que nem sabe o que é. Entendeu? Não entende a sua filiação, não entende quem é o pai, não entende nada disso. Aí a pergunta que eu te faço é, quem é que te governa? Quem é que te domina? Como é que tu vai trazer novos decretos da palavra se tu nem abre a Bíblia, meu povo? Não, menina, não vai não. Não vai mesmo. Então, deixa eu dar a dica para vocês. Começa a ler mais Bíblia. Aí, quando for um momento oportuno, o próprio Espírito te lembra o versículo que tu precisa declarar para ti mesma.
né? Proclamar sobre você. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? E aí eu não podia terminar essa live deixando de convidar vocês para o Vida Virtuosa. Deixa eu contar para vocês o que é que aconteceu. Olha que interessante. Eu tinha uma comunidade, já anunciei para várias pessoas, que era a comunidade da Mulher Poderosa. E quando foi esse ano, Deus falou assim para mim: eu não quero que você fale mais que elas serão mulheres poderosas, mas eu quero que elas usufruam de uma vida virtuosa. E vida virtuosa, gente, é um lugar onde intencionalmente eu quero preparar as pessoas para usufruir do que a palavra de Deus fala. Porque preste atenção, gente. Quando você pega a Bíblia era dividida em 2 tempos: Antigo Testamento, Novo Testamento. Gente, o que é um testamento? Um testamento é um documento que tem uma declaração de herança. Ou seja, a Bíblia, se a gente falasse em outras palavras, é assim: antiga herança, nova herança. E herança, gente, é para quem? Para filho. E o que é que o filho precisa fazer para ter uma herança? Nascer, né? Nenhum dos meus 4 filhos fazem nada para eles herdarem tudo que eu construí. Basta eles serem meus filhos. Então, o que é que eu trouxe como proposta sobre Vida Virtuosa? Primeiro, resgatar dentro das pessoas essa ideia de quem elas são. Elas não são o que o pai delas falaram, a mãe delas. Elas não são o que a desgraça do casamento delas imprimiu nelas. Elas não são nada disso. Elas são o que Deus diz que elas são. Então a gente vai fazer um resgate primeiro da identidade. Depois a gente vai trabalhar essa consolidação dessa filiação para acesso de herança, né? Agora, uma coisa certa: pela lei do Brasil, uma criança não pode pegar a herança. Ela tem uma idade mínima para ela acessar a herança. Qual a idade dela? 18 anos. Por quê? Porque 18 anos pressupõe-se que ela tem maturidade para administrar uma herança. Até lá, ela tem um tutor. E tem muita gente aqui que já está há anos com um tutor, que está toda hora terceirizando o que era para ela fazer. Ei, vocês oram aí por mim? Ei, vocês vão para um monte, ora lá por mim? Não, eu tenho que ir lá na igreja falar com o pastor, eu tenho que ir lá na igreja falar com o padre, eu tenho que falar com o meu líder, eu tenho que falar com não sei quem, porque eu tenho que falar com todo mundo, porque não sei o quê, porque está sempre trazendo a condição da vida dela para um tutor. Gente, acorda. Você precisa crescer e amadurecer e acessar a paternidade de Deus como ele conquistou na cruz. E esse crescimento, essa maturidade vai dar para você estratégias. Eu acho muito interessante, gente, quando as pessoas mandam mensagem para mim dizendo assim: Nath, meu marido não sei o que, como é que eu me comporto? Gente, como você se comporta? Vocês acham que é assim uma resposta que eu vou dar que vai fazer vocês se comportarem diferente? Lógico que não. Lógico que não. Sabe por quê? Porque o que tá aqui dentro é o que vai sair aqui, ó. Então, se aqui dentro você não tá curada, não espere que uma frase que eu escreva no direct vai te ajudar a viver o que tu tem que viver, não. É um processo, filha. É estudar a palavra, é trazer santidade para você, mudança de mente. Quem for puro se purifique mais, quem for santo se santifique mais. Viver essa experiência dessa conexão com a palavra, viver essa conexão com Deus, aprender a se relacionar com Ele como Deus, Senhor, Pai, Salvador, irmão. Se você vê, gente, a Bíblia, ela apresenta Deus em todas as facetas de necessidade humana. Ele se apresenta como alimento, ele se apresenta como marido, como pai, como irmão, ele se apresenta como água. Todas as nossas necessidades humanas, relacionais e de vida, ele se apresenta como? Ou seja, ele é uma suficiência. E aí a gente está sempre rodando em círculo, porque a nossa alegria está no marido, porque a nossa felicidade está no casamento, porque eu quero tirar a minha vida, porque meu marido me deixou, e agora minha vida não faz o menor sentido, e eu tô deitado numa cama com depressão, chorando. Ou seja, você não entendeu nada de quem é Deus. Porque se você entendesse que alguém morreu já na cruz por você, você não estaria numa cama deitada, prostrada, porque um homem saiu de casa, né? Então, assim, vocês estão entendendo? Então, existem muitas coisas que precisam ser aprofundadas, e a palavra que Deus me entregou para 2022 é tempo de consolidação e maturidade. Por isso que nós transicionamos o nome da comunidade. Não é mais Mulher Poderosa, é Vida Virtuosa, porque a virtude é algo que é um atributo de Deus, né? Virtude, e foi isso que foi conquistado para nós. E lá na nossa comunidade, o projeto e o processo é exatamente esse.
trazer as pessoas para esse lugar, né, de maturidade, de crescimento, para acessar, de fato, as heranças que ela tem por direito, por ser filha, adotada por pai. Então eu queria convidar vocês a... O Vida Virtuosa é uma assinatura mensal, do mesmo jeito que você paga por mês a internet, e no dia que você disser assim, não quero mais internet na minha casa, o que é que você faz? Corta a internet. A assinatura mensal é a mesma coisa. Nath, quanto tempo eu vou ficar? Você vai ficar quanto tempo fizer sentido para você. No dia que não fizer mais sentido para você, você cai fora. Mas lá nós temos mais de 120 aulas gravadas e nós temos uma mentoria, uma terça sim, outra não. Normalmente as mentorias são às terças à noite, onde eu trago estudos aprofundados da palavra, né, onde a gente faz um trabalho de um resgate de sabedoria, de identidade, de maturidade, de consolidação da fé. E eu quero abrir para vocês essa possibilidade. Vou sempre fazer esse convite, porque quando você me pede ajuda, eu entendo que você está decidindo pagar um preço por você mesma. Então nós criamos essa comunidade. Queria convidar vocês para estar conosco lá. Para você se inscrever na comunidade, você vai no link que está na minha bio. Se você não achar, você pode mandar um direct que eu te mando. Custa R$ 49,00 por mês. Gente, mais barato do que uma promoção do... Como é o nome? Do McDonald's. É de fato um valor onde todo mundo pode acessar. Né? Eu tenho absoluta certeza que às vezes a gente gasta dinheiro com muitas coisas que são muito mais desnecessárias para esse tempo que você está vivendo do que efetivamente trazer um conhecimento para vocês. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Nós precisamos quebrar na nossa nação, isso é uma coisa nacional, brasileiro. Nós temos um hábito horrível de investir em materiais e não investimos em conhecimento. Mas deixa eu te falar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Ou seja, conhecimento te leva a lugares muito mais altos. A gente pensa sempre assim, um conhecimento que gera dinheiro para mim faz sentido. E deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. E um conhecimento que vai te levar para a eternidade e te faz acessar uma herança eterna. E um conhecimento que pode salvar o teu casamento. E um conhecimento que pode consolidar a tua vida como mãe. Vale ou não vale? Então, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra você, só não faz quem não quer. Essa é a verdade. Quando a gente quer, a gente pede cartão emprestado, a gente faz o que a gente quer fazer, porque quando a gente bota um cor na cabeça da gente, mulher então é assim. Quando ela bota um cor na cabeça dela, ela não sossega enquanto ela não faz. Então, essa é a possibilidade. Faça a sua inscrição. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa viver uma jornada comigo, né? Por mim, ninguém entrava e saía em menos de um ano. Como eu não posso fazer isso, né, gente? Eu deixo vocês bem livres. Mas o desejo do meu coração era estar com vocês durante um ano para, de fato, preparar, equipar e enviar. Né? Esse é o propósito de vida da minha vida e a do Beto. Nós somos, assim, muito claros e específicos, né, nesse propósito, que nosso propósito é, de fato, trazer as pessoas, cuidar delas, preparar, equipar e enviar. Né, porque foi para isso que o Senhor nos convocou e foi para isso que Deus nos fez experimentar tantas coisas. Então nós fomos sim experimentados do reino, né, vivemos coisas extraordinárias, continuamos vivendo, glória a Deus por isso, e é isso que tem nos feito consolidar em fé. Vale, tá nevando não, viu, gente? É minha cara que tá descascando, misericórdia, Jesus. Beleza, gente? Então eu espero vocês, façam a inscrição, venham viver essa jornada comigo. Próxima terça-feira a gente vai ter uma mentoria. Normalmente as nossas mentorias, a última mentoria nós ficamos 2h30. Meu Deus do céu. Quase que eu terminei sem voz. Mas foi bênção demais e eu desejo que vocês estejam todas comigo lá. Vambora. Te espero. Um beijo grande. E essa live vai ficar gravada. Assiste, compartilha, manda para todo mundo. Pode ser que você consiga ajudar pessoas poderosas a acessar coisas novas a partir de um conhecimento novo também. Para vocês se inscreverem na comunidade do Vida Virtuosa, vocês vão no link que tem na minha bio. É o único lugar na minha biografia onde vocês podem clicar, vai abrir uma página e nessa página vai estar escrito se inscrever, né, na comunidade Vida Virtuosa. Vocês podem se inscrever, né, vocês vão habilitar e vocês ficam lá comigo o tempo que vocês quiserem, tá bom?
Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, me chama no direct que eu ajudo vocês ou chamo a minha equipe para ajudar vocês. A mentoria sempre acontece à noite, tá? Mas as mentorias, elas acontecem ao vivo, mas elas ficam gravadas. Então, eu tenho algumas alunas que não podem me acompanhar à noite, fica gravada, elas assistem depois, quando elas podem, tá bom? Beijo no coração, gente. Deus abençoe vocês. Quem tiver dúvida, me chama no direct que eu mando, tá? Tchau. Oxe, meu telefone travou.